Você provavelmente já ouviu essa frase. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Ela é repetida há tanto tempo que acabou se transformando quase que em uma ameaça, não é mesmo? Como se você tivesse poucos segundos para acertar tudo. A roupa, a postura, a fala, o sorriso. E se algo não saísse perfeitamente, aquela relação simplesmente estaria perdida. Eu não acredito nisso. A primeira impressão importa sim, mas ela não é uma sentença. Ela é o início de uma interpretação. Quando encontramos alguém, o nosso cérebro tenta compreender rapidamente quem está diante de nós. Ele pensa assim: a pessoa parece aberta ou fechada, segura ou insegura, atenta ou distraída. Ela é confiável ou é pouco preparada? E, de fato, nem sempre essas interpretações estão corretas. Na verdade, muitas vezes elas não estão, mas elas criam um ponto de partida. E esse ponto de partida influencia a maneira como as próximas informações serão recebidas. Imagine que você entra em uma reunião olhando para o celular, sem cumprimentar as pessoas com atenção. Simplesmente senta-se sem observar o ambiente e começa a falar de uma maneira acelerada. E talvez você esteja apenas atrasado. Talvez tenha recebido uma mensagem urgente. Ou esteja um pouco nervoso. Agora, há de convir, as pessoas que estão ali não conhecem todas essas explicações. E elas interpretam os sinais que estão disponíveis para elas. E aí, alguém pode concluir que você está desinteressado. Outra pessoa pode achar que você é arrogante. E uma terceira pessoa pode perceber uma certa insegurança. E a percepção nasce do encontro entre o sinal que a gente emite e a interpretação que o outro faz sobre nós. E é justamente por isso que não conseguimos controlar completamente a impressão que causamos. Mas podemos cuidar da qualidade dos sinais que oferecemos. O grande problema é que muita gente trata a primeira impressão como uma performance e simplesmente decora gestos, muda o tom de voz, tenta de fato parecer mais importante e constrói uma versão artificial de si mesma. Essa estratégia, ela costuma falhar por um único motivo, e ele é muito simples. É difícil de sustentar um personagem. Em algum momento, a incoerência aparece. Na primeira contrariedade, na forma como você trata alguém quando ele não pode te oferecer algo, no modo como você reage a um erro, no comportamento quando alguém acredita que ninguém está olhando. Então, a impressão inicial pode chamar a atenção, mas é a coerência que constrói a reputação. Por isso, eu gosto de pensar na percepção em 3 momentos. O primeiro é a impressão, é o contato inicial, aquilo que as pessoas percebem quando você chega. O segundo é a confirmação. Depois da primeira impressão, as pessoas começam a buscar sinais que confirmem ou contrariem aquela leitura. E o terceiro é a reputação. A reputação é o resultado da repetição. É aquilo que as pessoas passam a esperar de você. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa pode causar uma ótima primeira impressão. Pode estar bem apresentada, falar com segurança e demonstrar simpatia. Mas, se ela não cumpre o que promete, aquela impressão inicial perde a força. Da mesma maneira que alguém pode chegar mais tímido, talvez até um pouco mais nervoso, e não causar uma impressão tão marcante. Mas, com o passar do tempo, demonstra consistência, atenção e excelência. E aí, a percepção muda. Aí você deve estar me perguntando, Ana, significa que a primeira impressão não importa? Não, não é isso. Ela importa sim, porque pode facilitar ou dificultar o início da relação. Uma primeira impressão positiva cria a abertura. Já uma impressão confusa pode gerar uma certa resistência. Agora, nenhuma das duas substitui
aquilo que você faz depois. A pergunta não deveria ser apenas como causar uma boa primeira impressão? De fato, a pergunta mais madura é como construir a percepção coerente ao longo do tempo. Porque uma boa presença, ela não é uma apresentação ensaiada. Ela é uma combinação entre consistência, respeito e intenção. Consciência para perceber o ambiente, respeito para reconhecer que a sua forma de agir afeta as outras pessoas e intenção para escolher como deseja participar daquele encontro. E isso aparece em detalhes muito simples: chegar e olhar para as pessoas, cumprimentar com atenção, ouvir sem preparar a resposta enquanto o outro fala, não interromper, apresentar-se com clareza, vestir-se de maneira coerente com o contexto. E não porque existe uma regra universal, mas porque cada ambiente possui códigos e compreender esses códigos ajuda você a se comunicar. A roupa, nesse caso, ela não funciona como fantasia, ela funciona como linguagem. E o comportamento também. A forma como você utiliza o espaço, como conversa, escuta e interage com as pessoas, revela como você compreende aquele contexto. E contexto é uma palavra muito importante na percepção estratégica, porque não existe presença estratégica sem capacidade de interpretar o ambiente. Contexto é uma palavra muito importante na percepção estratégica. O mesmo comportamento que pode produzir interpretações diferentes em ambientes diferentes, uma comunicação muito informal pode gerar proximidade em determinado espaço. E em outro pode ser interpretada como falta de preparo. Uma roupa extremamente formal pode transmitir autoridade em uma situação, e em outra pode criar distância. E não existe uma fórmula única. Existe a leitura. A pessoa é estrategicamente consciente e ela não pergunta apenas está certo ou está errado. Ela pergunta: isso é coerente com quem eu sou, com o ambiente onde eu estou e com a mensagem que eu preciso comunicar? E essa pergunta, ela evita dois extremos. O primeiro é a rigidez, a crença de que todos devem seguir as mesmas regras, independente da situação. O segundo é o descuido, a ideia de que nada importa e que todos deveriam simplesmente compreender as nossas intenções. As intenções, elas são importantes, mas as pessoas não conseguem enxergá-las diretamente. Elas observam os comportamentos. Por isso, cuidar da percepção não significa viver preocupado com a aprovação alheia. Significa reconhecer que estamos em relação e que a nossa presença produz um impacto e que podemos participar dessa relação com mais consciência. A primeira impressão não define toda a história, mas pode abrir ou fechar a primeira porta. Depois disso, o que sustenta a relação é a coerência. Então, na próxima vez em que entrar em um ambiente importante, não tente controlar cada gesto. Não tente representar uma versão perfeita de si mesmo. Faça algo muito mais simples. Ao chegar, pare por alguns segundos e observe o ambiente. Guarde o seu celular. Respire e olhe para as pessoas à volta. Esteja de fato 100% presente, porque muitas vezes a melhor primeira impressão não nasce de uma grande performance, nasce da capacidade de demonstrar: eu compreendo onde estou e reconheço as pessoas que estão aqui. Quero te propor um exercício. Nos próximos dias, observe os primeiros minutos dos seus encontros, dos seus compromissos. Como que você chega? Para onde você direciona a sua atenção? Como cumprimenta as pessoas? A sua presença transmite disponibilidade ou pressa? Mas olhe, não faça isso para se julgar. Faça isso com
para se conhecer. A primeira impressão, ela importa, mas ela é apenas o primeiro capítulo. O que transforma uma impressão em confiança é aquilo que você repete depois. E se esta conversa ajudou você a enxergar a primeira impressão de outra forma, salve esse vídeo para assistir novamente antes de uma reunião ou de um evento importante. Eu sou Ana Brito. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo princípio da percepção estratégica. E lembre, antes da oportunidade, existe a percepção. Até mais!